Atenção! O episódio a seguir aborda um tema sensível. Os conteúdos que vamos discutir podem ser difíceis para certas pessoas. Caso você não se sinta confortável ou não se dê bem com este tema, recomendamos que pule para o próximo episódio. Como entender e lidar com a pedofilia na sociedade? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Como puder. Ilustríssimo ouvinte do Naruhodo, seguimos firmes e fortes na Black November Insider, a maior promoção da história da marca e o mesmo mais feliz para quem gosta de se vestir de maneira inteligente. Você já deve ter percebido como as condições do tempo andam malucas. Amanhece frio, depois esquenta, depois esfria de novo, quando não chove entre uma coisa e outra. Sabe qual a solução ideal para dias assim? A Tech Long Sleeve masculina, a camiseta tecnológica Insider com mangas longas. Tem também a feminina. Você tem regulação térmica e toque leve, sem passar calor nem passar frio. É garantia de performance em qualquer estação. Na Black November Insider, elas podem sair com até 50% de desconto, combinando o cupom NARUHODO com os descontos do site. E você pode aproveitar ainda mais a promoção entrando no canal de WhatsApp da Insider, onde acontecem as Flash Promos, com descontos ainda maiores por tempo super limitado. Então não deixe para depois e entre agora mesmo no grupo de Zap no link creators.insiderstore.com.br/NaruhodoWPPBF em caixa alta. Ou clique no link que está na descrição deste episódio. Insider, inteligência em cada escolha. Altair, temos uma pergunta sensível de ouvinte. Essa pergunta ela tem uns 2 anos mais ou menos que chegou. E ela veio de forma anônima, inclusive até o e-mail é anônimo, tudo é anônimo, assim. E é uma pergunta muito honesta e quem sabe muito bem, né, que assim, o Naruhodo ele tem compromisso com as respostas das pessoas. Então assim, eu te dou a resposta, você me dá o tempo. Então esse episódio ele demorou uns 2 anos assim pra sair a resposta. Tem bastante literatura até, mas a qualidade da literatura é baixa porque a gente não consegue ter acesso a dados de qualidade. Então, um dos objetivos desse episódio, além de dar a resposta ao nosso ouvinte, é também trazer um pouco de alteridade para o tema, para que a gente possa criar mais conhecimento, mais jurisprudências e mais entendimento social sobre esse fenômeno, que é extremamente estigmatizado, por razões óbvias, tá? Obviamente, mas precisa ser melhor estudado. E por que temos 2 partes? Porque na primeira parte a gente vai falar um pouco das características ligadas à pedofilia e à efebofilia, das características e tal, e discussões a respeito. Logo no começo da primeira parte eu já sou extremamente grato às 2 pessoas que vocês serão introduzidos em breve, que nos auxiliaram nesses episódios. Uma discussão fantástica, me ajudou muito para ajudar a fechar a Gestalt adequadamente sobre esse tema, tá? Então assim, é um tema importante, é um tema difícil. Eu já tive um pequeno gostinho, não sei se quem lembra, em 2017 tem um episódio do Mamilos, que é o episódio 123, que é exatamente sobre pedofilia também. E eu participei desse episódio. Deu um hate desgraçado. É né? Mesmo? Deu um hate desgraçado. Mas pessoalmente... O hate contra você ou contra o Mamilos? Não, pra mim não tem porque eu não me importo. Né? Mas teve um hate danado, assim. Mas eu achei muito positivo, assim, produtivo a discussão. É importante. E a gente não vai se furtar disso. E vamos falar disso aqui também. Tá? Então, de novo, pelo bem da ciência, eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Tá? A questão é trazer o conhecimento de qualidade para gerar reflexões a partir disso. Tá certo, então, tá aí. A pergunta é um e-mail bastante longo, eu já aviso antes de começar a lê-lo. Anônimo, como o Altair falou, e que diz o seguinte: Olá, caros Altair e Ken. Gosto muito do programa de vocês. Além de trazer temas super interessantes e instigantes, ele também fala muito sobre o ser humano e nos ajuda a entender mais sobre nós mesmos e talvez a promover mudanças. Recentemente, vocês andaram mexendo em alguns vesperos que foram muito úteis para mim.
Falaram de pornografia e fetiches de uma forma clara, objetiva, fundada na ciência, como sempre, e sem julgamentos. Dito isso, especialmente porque acho que vão conseguir abordar sem ou com pouco julgamento, queria instigar vocês para tirar mais algumas vespas, chamar um tema sensível, mas que julgo que ver ele abordado do jeito Naruhodô vai ser importante para muita gente, ou pelo menos para mim. É bom deixar aqui um alerta de gatilho porque é algo nada agradável de se discutir. O tema é pedofilia e efebofilia. Por muito tempo eu tive problemas com pornografia. Via quase todos os dias, todos em determinadas épocas, e muitas vezes nem sentia mais prazer com isso. Via por hábito, para procrastinar, para lidar com alguma frustração ou outras coisas. Acessava vários tipos de vídeos, mas um que tinha frequência era envolvendo crianças, pré-adolescentes e adolescentes. No início acessava muito conteúdo facilmente achado na internet, alguns nem eram pornográficos. A internet normal tem muito vídeo desse tipo nas plataformas que não é pornografia, mas que serve ao propósito. Algo que me assusta é que existem canais que são específicos desse tipo de vídeo, sensualizando crianças e adolescentes, e que claramente são para esse tipo de público, muitas vezes mantidos pelas próprias adolescentes, ou mesmo com auxílio de pai e mãe que gravam os vídeos. Além disso, quando os vídeos são abertos para comentários, fica clara a intenção de quem foi ver o vídeo e não é pouca gente. Também é possível encontrar contos com conteúdo envolvendo crianças e adolescentes, muitos com incesto, além de hentais, mangás e animes bem explícitos. Na época de eu conseguir efetivamente parar de acessar pornografia, eu percebi que muitos buscadores vinham dificultando esse tipo de acesso. Eles retornavam resultado algum quando certos termos eram digitados, mas ao mudar os termos sempre é possível achar o conteúdo e sempre pensei que não retirar completamente poderia ser proposital. No final, um pouco antes de parar com pornografia de vez, eu cheguei até acessar a Deep Web e me deparei com todo tipo de vídeo. Desde os de abuso inequívoco que nunca me atraíram, até vídeos feitos por adolescentes e pré-adolescentes de propósito para serem postados. Ficava claro porque em vários vídeos as pessoas faziam uma montagem com o nome do canal no cenário. Até vídeos em que a família, pai e mãe provavelmente, incluía a criança ou adolescente em práticas sexuais de forma natural, entre aspas. Eu sei, o tema é pesado, mas acho interessante trazer esses tópicos para a discussão. Pesquisei um pouco sobre a pedofilia, por vezes como forma de me afastar. Nunca fiz nada a uma criança ou adolescente, seja na vida real ou contato direto no mundo virtual, como os abusadores que ficam atrás de crianças para aliciá-las, mas esse tipo de conteúdo sempre me trouxe excitação. Não é algo racional, até porque aprendemos que nada é. Mesmo sabendo dos problemas envolvidos, eu acabava voltando para isso. Às vezes, mesmo tentando pesquisar outros tipos de vídeo, acabava indo para esses, e eu sinto atração por mulheres mais velhas também. Pelo que li, existem os dois tipos de pedofilia, dos que são só atraídos por crianças e dos que são atraídos por crianças e adultos. Mas em questão de pornografia, o pornô padrão, aquele bem fakezão, não me chamava atenção, então eu sempre procurava algo que ia para além dos tabus, então não era qualquer vídeo com adultas que me chamava atenção. Por isso que a solução para mim foi me afastar completamente da pornografia. Então vamos às perguntas. O que leva uma pessoa a se sentir atraída por crianças e adolescentes? Eu leio muito sobre traumas e abusos sexuais na infância, mas não tenho nenhum. Também não acho que reprimi nenhum, já li que costuma ocorrer, mas refleti muito sobre isso, inclusive conversando com terapeutas, e não acho que seja o meu caso. Será que a mídia tem um papel relevante nisso? Talvez a sexualização de crianças em programas de TV tenha aumentado esse tipo de caso? Talvez os animes, que costumam muito sexualizar crianças, nunca entrei em um, mas também ouço falar que existem muitos grupos de WhatsApp em que se mandam fotos vazadas de adolescentes hoje em dia. Esse tipo de coisa está aumentando? O que vocês podem falar para as pessoas que estão lutando com esse problema? Altair, tema duro, importante o e-mail. sensível, mas ao mesmo tempo importante e real, né? A gente não está falando de uma coisa que não existe. Exatamente. O que é que dá para falar a partir do conteúdo científico que você teve acesso, embora a qualidade dele tenha sido muitas vezes quase questionável? Então, de novo, a qualidade de boa parte dos trabalhos serem ruins não quer dizer que os pesquisadores são ruins, é que é muito difícil obter dados de qualidade. Então, um dos objetivos desse episódio é trazer à tona a necessidade de uma maior discussão para a coleta de dados com maior qualidade, né? E a qualidade dos dados tem aumentado ao longo dos anos.
para quem olhar os artigos na descrição, são abundantes, tem dezenas, né? Mas os artigos mais recentes, a partir de 2021, têm melhorado um pouco. Eles têm ficado com uma maior criatividade metodológica, então melhorou um pouco, tá? Então, agradeço o e-mail do nosso ouvinte, assim, é muito honesto, é importante. Ele não é uma exceção. Tá? Recentemente, coisa de menos de um ano atrás, né, a gente ficou. Eu já estava estudando esse tema faz um tempo, mas viralizou, com certeza você lembra, e todo mundo no Brasil lembra, de um influenciador, o Felca, fez um vídeo no YouTube, né, que tem muito mais relevância e tal, amplitude, sobre a sexualização de crianças e coisas do tipo, e como é fácil ter acesso a esses tipos de conteúdo pelo Instagram, por exemplo. Né? Que ele chamou de adultização, né? Exatamente. Então, é um tema relacionado, tá? Com esse. Só que eu estava estudando por outros meios, assim, né? De uma forma um pouco diferente, um pouco mais estruturada. Mas esse episódio especificamente, ele é conectado com outros dois. Que, graças a esses dois episódios, a gente pode criar esse. Que é o episódio 399, que é Se Assistir Pornografia Vicia. E o episódio sobre por que temos fetiches sexuais, que é o 403, né? No episódio 403, a gente falou sobre fetiches em geral. Então, como é um pouco mais leve, é mais engraçado, né? A gente até fazia piada no final. E aí teve um disclaimer nesse episódio, foi feito 2 anos atrás, que eu comentei, falou, parafilias é outra coisa, vai ser outro episódio, mas eu cumpro as promessas, às vezes demora, mas eu cumpro a promessa. Então agora chegou, tá? De falar de uma delas, pelo menos, é que tem várias. E aí eu quero puxar um ponto do final do episódio 403, que é assim, que muitas vezes o maior fetiche de todos, o fetiche de todos os fetiches, é poder falar sobre o seu fetiche. Isso é muito importante. Então muitas vezes a pessoa fica fritando com o bagulho na cabeça dela, né? Porque ela não tem um espaço pra falar. Às vezes quando ela consegue falar, já resolve a contradição. Né? Certo. Já fica melhor. Né? E aí, na época, no episódio 403, agradeço muito a Rilup, que me ajudou nesse episódio também, ela participou, né? E aí tem um caso interessante, que na época que eu tive a ideia desse episódio 403, eu li uma reportagem no UOL, aleatoriamente, e aí me veio a ideia desse episódio, porque eu já estava estudando sobre fetiches há um certo tempo, e aí eles entrevistaram naquela entrevista, numa entrevista aleatória no UOL, tal, sobre vazamento de conteúdo, de OnlyFans e tal, entrevistaram 2 moças. E aí me ocorreu de mandar uma DM pra elas pra responder. Uma delas não respondeu, e rapidamente quem respondeu foi a Rilu, a gente fez o episódio, eu agradeço muito a ela desde já, né? É uma pessoa que eu gosto muito. Mas a outra pessoa, veja que interessante, a outra pessoa que não me respondeu agora. Né? Olha só. Deu certo. Né? Então fechamos um ciclo agora. Então, e aí é uma pessoa que eu gostaria de apresentar pra vocês, que me ajudou muito, muito mesmo, sou extremamente grato a elas pelas conversas que a gente teve, me ajudou muito a fechar as gestaltes desse episódio, né? Que também é uma produtora, é uma produtora de conteúdo, que é a Svetlana, né? A descrição, né? Eu pedi para ela me mandar uma descrição, mas vocês vão conhecê-la logo mais. A Svetlana, ou Lana, né? É uma trabalhadora sexual há 7, 8 anos e é voluntária no NEP, que é o Núcleo de Estudos da Prostituição em Porto Alegre, e ela se denomina putativista, né? E no Twitter é @Svetlana com 2 N's, e no lugar do E você coloca um 3, né? SV3 Lana, com 2 N's. SV3T Lana. Isso, obrigado, Ken. É no Twitter obrigado. Isso, né? Exatamente. E ela está no Instagram também. Tá? Me ajudou muito, é uma pessoa fantástica, muito inteligente, me ajudou bastante. E entraremos, assim, eu vou colocar o áudio que ela mandou, que vai ajudar a contextualizar as definições que eu vou trazer aqui, tá? Então, para a gente entender a pedofilia, primeiro vamos começar com definições, tá bom? Tem várias camadas a definição, mas eu vou começar com a mais tradicional, que é a definição psiquiátrica, que é uma das vertentes, tá? A pedofilia é considerada, hoje, pelo DSM, um transtorno psiquiátrico, né, que acomete adultos ou adolescentes mais velhos que sentem atração sexual primária, então é o foco primário de atenção sexual, tá? Por crianças pré-púberes que seriam antes dos 11 anos. E aí tem uma briga de definição se vale só para menos de 11 anos ou inclui de 11 a 13, alguma coisa assim, tá? Mas isso é uma questão menor de definição. E aí, basicamente, o critério tem 3 características para ter essa caracterização do DSM de pedofilia, tá? A primeira o indivíduo, ele passa pelo menos 6 meses com uma intensa atração sexual ou fantasias com pessoas com menos de 13 anos, ou menos, pelo menos 6 meses. Não é uma coisa isolada, sabe? Alguma coisa na vida, não. Assim, intensa atração. Não é comportamento, é pensamento, primeiro, tá? O segundo critério é quando esse desejo causa problema comportamental,
Então a pessoa não consegue evitar, vira um impulso, né? Então o pensamento vira compulsão, tá? É o segundo. E o terceiro critério é que o indivíduo, ele tem que ter pelo menos 16 anos. Então não existe pedofilia quando você tem menos de 16, por exemplo, tá? Tem que ter uma idade de início, tá? Começa com 16 anos e a pessoa tem que ter pelo menos 5 anos mais velho que a criança. Tá? Certo. E é importante ter circunscrever isso inicialmente, né? Porque, por exemplo, se você tem uma criança um adolescente de 12, 13 anos namorando com alguém de 17, claro que entre 12 e 17 tem um gap grande, né? Então, você comparar você mesmo com 12 e 17, você muda bastante, né? Comparar você entre 20 e 25, você muda menos, sabe? Então, é uma curva logarítmica, né? Então, Sim. Conforme você vai ficando mais velho, você muda cada vez menos de um ano pro outro. Então, se você compara você mesmo com 0 ano e com 1, você mudou enormemente, né? Sim. Entre você com 60 e 61, você não mudou quase nada, né? E aí tem até uma piada que a gente pode fazer. Como quem é um pouco mais velho que eu, né? Com certeza, eu envelheço mais rápido que o quem. Eu envelheço mais rápido, porque eu sou mais novo. Então Sim. A minha curva, né, tem uma assíntota maior do que a do quem, porque eu sou um pouco mais velho. Só isso, tá? Então, só pra dar essa ideia. Então, a questão não é o gap. É quando acontece o gap, tá? Tem uma coisa da temporalidade, do timing do gap, tá? Então, uma pessoa com 30 anos se relacionar com uma de 40 é diferente de uma com 11 se relacionar com uma de 21, tá? Então, não é o número de anos, é a posição desse intervalo, tá? Aí tem toda uma discussão, o que é adolescência. Aqui no Brasil, a adolescência vai de 12 a 18, dependendo do país muda e tudo mais, tá? Então, assim, essa é uma definição. É a definição mais psiquiátrica ligada à causa material e formal, tá? Beleza, tudo bem e tal. Isso ajuda a criar certos parâmetros, né? Mas tem coisas nessa definição que a gente tem que flexibilizar, né? Que é o seguinte. Uma dessas coisas que merece flexibilização é que, assim, quando você vai perguntar quais são as causas da pedofilia, né? E aí você vai nos artigos, tem coisas que estão no senso comum, mas os artigos não corroboram muito bem. Tá? Então, por exemplo, e eu só estou usando a definição do DSM ainda, tá? Depois a gente vai flexibilizar isso, tá bom? Por exemplo, está no senso comum que o pedófilo, necessariamente, ele teve abuso sexual na infância, tá? Essa relação é uma relação muito fraca. Certo. Muito fraca, tá? Inclusive não há evidências científicas causais, não. Tá. Não. E a associação é bem fraca. A gente chama cientificamente de efeito de moderação. É uma moderação fraca. Tá bom. Então, e aí, por exemplo, o abuso sexual. Dá pra pensar, por exemplo, se você sofreu abuso quando você era criança, não necessariamente não precisa ser sexual, tá? Se você sofreu abuso quando você era criança de alguma forma, né? Não necessariamente você vai virar um criminoso quando ficar adulto. Essa associação não é forte. Certo. Tá? Isso vale pro abuso sexual também. Então não é porque você sofreu abuso que você vai virar pedófilo ou ter algum tipo de comportamento desadaptativo. Isso tem a ver com a natureza do trauma, que é outro episódio. É um outro episódio sobre trauma, especificamente em geral. Quer dizer, é uma coisa muito mais do senso comum, simplesmente. É completamente do senso comum, né? Uma outra coisa que é importante desconstruir é que, assim, e aí tem a ver com o Naruhodo duplo que a gente gravou também, sobre... porque nos apaixonamos por vilões, que é o 325 e 326, né? Que tem aquele monte de podcast de true crime, sabe? E aí, e a gente explica no episódio por que as mulheres adoram podcast de true crime, por exemplo, né? De crimes e coisas do tipo. Existe também uma coisa de senso comum que não é verdade, tá? Não tem muita... não tem muito suporte de que existe, assim, o pedófilo, ele tem um cérebro diferente, sabe? Uma causa material, como se tivesse um gene, tá? Não existe gene. Não tem gene da pedofilia, não tem nada disso, tá? Não tem isso. E parece que o cérebro é diferente. E aí você vai ler os artigos, o tamanho de amostra é pequeno, e aí eles só pegam amostras que são muito graves. Então o cara, tipo, era um predador sexual que foi preso com 50 anos. Então o cérebro dele já passou por muito estresse durante a vida toda, né? Então é uma amostra muito viesada, tá? E aí você não sabe qual é a relação de causa e efeito. Se ele tinha um comportamento pedófilo e aí alterou o cérebro, ou o fato de tudo que ele passou na vida dele ter alterado o cérebro dele, por isso ele virou pedófilo. Sim. Sabe? Não dá pra saber, tá? Então, assim, não dá pra dizer, bater o martelo mesmo, que estruturalmente o cérebro é diferente. Talvez em casos muito graves, tá? Mas aí a pessoa poderia não ser pedófila, ela poderia ter um outro tipo de comportamento impulsivo também,
tá? Então, e aí tem trabalhos que mostram que, por exemplo, pessoas que cometem assassinatos, não necessariamente sexuais, mas assassinatos mesmo, têm alterações no cérebro muito compatíveis com criminosos sexuais, sabe? Então é muito mais relacionado com a natureza do crime, assim, a desumanização. Certo. A capacidade de desumanizar. Desumanização é uma boa palavra. Isso. Então, essa capacidade de desumanização pode gerar certos tipos de comportamento ligados a abuso sexual ou não. Tá? Não é exclusivo da pedofilia. Beleza? Então, é importante. E aí você vai pensar, não, tudo bem. Então não tem causa? Né? Não tem, né? Tem. Só que aí as causas são mais circunstanciais. São mais ambientais, contextuais. Tá? Então, uma das causas, e aí é uma causa razoavelmente forte, não é uma mediação, mas é uma causa forte, é renda. Renda é uma causa importante, tá? Só que renda é uma causa moderadora. Ela não está no vínculo causal entre ser pedófilo e fazer alguma coisa. Mas ela circunda. Certo. Né? Então, a porque pedofilia... tem a ver com informação, conhecimento... Isso, tem a ver com desigualdade, tem a ver com educação, tem a ver com falta de acesso a conhecimento, e aí gera todo tipo de problema. Então, a renda é uma variável contingente, tá? Então, os estudos epidemiológicos mostram que a incidência de fenômenos ligados à pedofilia são mais abundantes em locais com uma maior desigualdade, mais pobres, tá? Onde existe, por exemplo, por falta desse conhecimento, poderia existir, por exemplo, o paradigma de que aquilo não é errado, por exemplo. Ou não é moral, não ocorre. Isso, não é um comportamento bizarro. Isso. E aí a gente associa com um conceito que também aparece no episódio sobre fetiches, que é o conceito de norma social. Certo. Então, por exemplo, você pega os seus avós, né? Sei lá, 70 anos atrás. Era normal as meninas com 14 anos se casarem. Né? Exato. Então, quer dizer que os caras eram todos pedófilos? Não, era uma norma social. Né? Era uma norma social que existia. Exato. E não se flexibilizava. Tipo, que tipo de perda você tem se você se casa aos 14 anos? Né? E ainda mais com a questão do casamento que não pode separar, que tem todos aqueles conflitos. Né? Exato. Aí tem a dependência econômica, entra a questão de renda, da desigualdade. Então tem toda uma questão contingente. Tá? Então a pedofilia, e aí é uma discussão importante também, pelo DSM, a pedofilia é considerada uma parafilia, né? Então uma filia, né? Uma filiação associada, assim, não. E aí é uma discussão que eu acho que ainda está em discussão. Eu acho muito importante essa discussão, que eles colocam a pedofilia numa caixinha que chama cronofilia, que é um tipo particular de parafilia, que é a cronofilia ligada a tempo. Certo. Sabe, ao tempo, a idade, né? Ligada à idade. Mas tá? A parafilia de maneira abrangente significa então que ela tá na mesma categoria de fazer sexo com um bicho morto ou com, sei lá, é isso? Zoofilia, necrofilia, então, eles colocam nessa mesma caixa, tá? Só que, assim, tem gradações, tem e é por isso que são episódios diferentes, vão ser coisas diferentes, tá? Certo. Porque é um mundo à parte, meu Deus do céu, é uma zona, tá? Então, não dá, tá? E aí, assim, eles chamam de cronofilia, e não consideram necessariamente uma orientação sexual, sabe? Então, porque tem a questão da orientação sexual, que diz respeito aos seus objetos de atração sexual. Isso é construído, tá? Então você nasce com a potencialidade disso, e aí vale muito a pena o segundo episódio do Se Existe Amizade Entre Homens e Mulheres, que eu faço a metáfora da caixa de som, né? Isso é importante também para mostrar que tem a orientação sexual. Ela é ligada ao sexo e à identidade de gênero, ela tem uma ligação, mas ela é uma gradação também. Então é como se fosse uma caixa de som em que você tem dimmers, né, que gera uma grande combinação de efeitos possíveis, tá? Então, hoje a discussão diz que pedofilia não é considerada uma orientação sexual. Isso faz sentido, mas abre um problema. Um problema para o estudo, que é o seguinte, que a gente não consegue criar jurisprudências adequadas. Né? E aí o que acontece? Por exemplo, como a gente não consegue coletar dados direito, então, por exemplo, o exemplo que eu falei anteriormente, 70 anos atrás, era normal você ter 14 anos, ser mulher, e estar casada com alguém que tinha 35. Ou até né? mais, Ninguém ligava. Ninguém ligava, né? Era normal você ver casais que tinham 25 anos de diferença. E tudo bem. Ou né? até mais. Então, enfim. Né? Você vai lembrar de algum tio, avô, todo mundo tem na família, tá? Se a família for um pouquinho grande. Beleza, né? Então, agora você vai retroativamente cancelar a pessoa? Não faz sentido, né? Mas hoje é um problema. Hoje é um problema dentro do contexto que vivemos, né? Então, essa norma social hoje não se aplica mais. Sim. E aí, o que a gente faz, né? Existe uma discussão
de redefinir a pedofilia, de usar outros nomes. Porque se você usa um outro nome, né, isso em inglês não tem em português essa palavra, chama advocacy. Né? O advocacy é assim, quando eu crio um termo que não é tão estigmatizante, isso me possibilita arregimentar indivíduos que têm essas características para poder estudar, para poder criar jurisprudências. Né? E aí é por isso que os trabalhos mais novos têm melhorado. Né? E aí existe hoje, né? Começou ali em 2015 para frente, né? E mesmo na academia sofreu muita estigmatização, muita briga, né? Que é um termo chamado MEP, M-A-P-S, MEPS, tá? Criou-se na literatura, né? na psiquiatria, na sociologia e coisas assim, né? Na antropologia, o termo MEPS, que é o Minor Attracted by Person. Minor Attracted Person. Então, é a pessoa atraída por menores. Tá? E aí, a criação desse termo possibilitou, né, você trazer mais pessoas para perto, assim, pessoas que se colocam nesse grupo, sabe? Então, por exemplo, se eu fizer um questionário, por exemplo, para perguntar, você é pedófilo? Porra, meio difícil, né? Você vai dar viés de resposta, tá? Agora, quando você usa esses termos, né, o advocacy da coisa, você inclui mais pessoas e aí pode estudar mais, né? E aí os estudos começaram a melhorar um pouco nessa época, tá? E aí um estudo interessantíssimo, né, que mostrou assim, eles fizeram um estudo qualitativo muito interessante, muito curioso, que é de 2017, que eles fizeram o seguinte, perguntaram anonimamente, então a pessoa longe lá, perguntaram anonimamente, falaram assim, imagine que você se identifica com essa frase, né? Tipo, eu sou uma pessoa que tem um certo tipo de atração por menores, tá? E aí eles pegaram, e dá uma nota de 0 a 10. Então eles pegaram as pessoas que deram scores um pouco mais altos, não precisa dar 10, mas scores mais altos. Então já filtrou um pouquinho mais. Aí eles perguntaram para a pessoa assim, imagine uma situação em que você poderia desenvolver um relacionamento com um menor de idade, tá? E não ser reprimido. Não ser reprimido, assim, não sofrer represálias, tá? Você aceitaria? Né? E aí, de novo, a pesquisa era anônima. 8% dos homens responderam que sim, e 3% das mulheres responderam que sim. E aí você pode identificar a pessoa e perguntar mais coisas, né? E aí, graças a essa nova essa nova nomenclatura, cacete, né? Graças a essa nova nomenclatura, né, possibilitou ter um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de características para poder entender melhor como é que funciona. Né? E aí, esse termo, MEPS, você consegue procurar várias coisas na literatura mesmo. E aí tem, tanto no direito, na sociologia, na antropologia, na psiquiatria, na psicologia, e aí a coisa tem melhorado um pouco, né? E aí a gente vê, assim, assim, de novo, eu quero deixar claro, eu não estou defendendo aqui a ideia que você crie um grupo, MEPS, que você pensar como uma orientação sexual específica, que lute por direitos, a ideia não é essa, tá? A ideia é você criar essa terminologia para diminuir a estigmatização, para poder aproximar as pessoas, para poder estudar, para poder coletar dados, para entender os condicionantes, né? E aí, para melhorar ainda mais esse argumento, agora, finalmente, eu quero apresentar a todos vocês a Svetlana, né? Que me ajudou bastante, e ela trabalha com produção de conteúdo e tal. E aí eu perguntei para ela, né? Fiz algumas perguntas. Vou apresentar o áudio para vocês. E eu perguntei para ela, assim, sobre que tipo de conteúdo ela mais produz, né? Na internet e tal, para vender, coisas do tipo. Quais são os principais tipos de cliente que ela atende. E aí tem uma parte de fetiche e tudo mais. E se no caso dela, ela recebe pedidos, né, para fazer materiais que na teoria do fetichista é chamada de age play, que é você vestir um cosplay de uma pessoa mais nova, né, que é uma coisa um pouquinho, um pouco mais diferente. Então, gostaria de todos, e pedir ao Reginaldo, que apresente para nós a Svetlana. Então, por favor. Hoje a gente tem uma produção pornográfica que é muito mais pulverizada e plataformizada, o que dá a possibilidade do cliente pegar um conteúdo específico de uma criadora específica. Então meio que existe nicho pra tudo. Fetiche com pé, gente, é só a pontinha do iceberg, eu juro. Tipo, eu acho que o pedido mais inusitado que eu recebi, que eu lembro rápido, era de um cliente que ele queria que eu fizesse um conteúdo personalizado de podolatria, mas com uma especificidade. Eu tinha que colocar fósforo nos meus pés, entre os dedos. Já de colegas que comentaram comigo, o mais curioso foi fetiche em balão. Então, elas pulando nele, fazendo aquele barulhinho de fricção da borracha, sabe? Encher até estourar.
Quem tem o costume, o dinheiro ou a curiosidade pode pedir conteúdo customizado, meio que a moda da casa com o cliente. Agora, pedido de conteúdo com replay, eu acredito que eu nunca tenha recebido. Talvez pela minha estética, que é mais agressiva, alternativa, cheia de tatuagem, modificação corporal, língua cortada. Mas assim, eu acho que a gente que vê o sexo tão presente na nossa vida o tempo inteiro e não se incomoda, até porque o sexo ele tá em tudo, desde as artes até a propaganda, consegue enxergar as comunidades mais marginalizadas com maior empatia, porque também faz parte de uma. O BDSM tem vários estigmas e a gente tem que colocar os pingos nos is. O que diferencia o fetiche de uma parafilia é o consentimento. Então, qualquer roleplay, que é esse jogo de papéis que é feito entre dominador e submisso, tem que necessariamente ser feito por pessoas maiores de idade e conscientes de si. Existe o antes, que é o combinado dos limites de cada um e o que vai ser feito. Tem o durante, que são exatamente as práticas que são combinadas dentro desse contrato de relação estipulado. E práticas de redução de danos e palavra de segurança, caso dê algum ruim. Tem o depois, que é o aftercare, que é esse cuidado que o dominador tem com seu submisso. Cuidado físico, mental e emocional. Porque são práticas que às vezes podem ser muito extremas, sabe? Não é só chegar e ir fazendo de qualquer jeito. Aí vocês pensam comigo, ok, eu não sabia de tudo isso, como que o pessoal vai saber? E bem, é meio esse parte do trampo que pessoas como eu, que além de trabalhadora sexual, eu sou ativista pelo direito das prostitutas, da cientista social Carol Bonomi, que já participou de um Naruhodo entrevista, e eu recomendo muito pra vocês checarem, da historiadora Bruna Santiago, ou Leituras Pretas, que é trabalhadora sexual e tem o foco em negritude, desses agitadores populares que estão nas redes em movimentos sociais e que de um certo jeito buscam disputar a narrativa do sexo bom e ruim. Afinal de contas, não existe certo ou errado se a gente fala de sexualidade, não existe o normal e o anormal. A pornografia tem que ser vista de uma maneira responsável, pensando que é uma peça audiovisual, então ela não reflete a realidade. O problema é que ninguém é educado sexualmente, e eu não tô falando de, sei lá, como colocar uma camisinha, ou o que são os órgãos reprodutores. E nessa hora também todo mundo pensa em consentimento, mas será que a gente também aprende a questão do próprio prazer? Não é caso isolado de um cliente chegar pra mim, pra pedir um conteúdo personalizado, e eu perguntar como é de praxe, né? O que tu quer? E a pessoa travar? Sabe? E quer saber de uma outra coisa muito mais doida? Que eu também faço isso na minha vida pessoal, quando eu tô com algum afeto e tal, e é uma das primeiras perguntas que eu faço na questão sexual. E aí, o que tu curte fazer na cama? O que te dá prazer? E muitas vezes é a mesma história, a pessoa fica com uma cara de assustado, porque ninguém nunca perguntou isso antes, ou então da pessoa realmente não ter noção, ou realmente não saber expressar, falar do que gosta. Eu lembro que quando o Altai me chamou pra dar uma palhinha aqui, ele me falou algo que marcou muito na nossa conversa, que foi, abre aspas, eu vim pra falar contigo porque precisava de alguém com mais empatia que eu, fecha aspas. E olha só, teve um TED que o Altai palestrou sobre como que a gente pode ter uma preparação adequada pra uma educação menos falha. E ele falou do protocolo galinha. Eu não quero dar muito spoiler, mas ele falou sobre duas coisas muito importantes: humildade e alteridade. Eu, como ativista, sempre falo que eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás, porque eu tô sempre desconstruindo os meus próprios moralismos cada dia que eu converso e me coloco no local das pessoas, de não se colocar como bastião do saber, da moralidade, dos costumes. É ter a humildade de saber que ao chegar eu não sou o pior e quando eu for embora eu não vou ser o melhor. É ao menos a gente tentar entender que as pessoas são diferentes e colocar todo mundo na mesma caixinha de homogeneidade é ignorar a complexidade do ser humano. Eu sei que vai ter gente que vai ouvir tudo isso que eu falei querendo me xingar. É um exercício muito difícil se colocar no lugar do outro. Não tô falando que é fácil, não. Se eu te conseguir parar pra pensar um pouquinho sobre algo, o meu trabalho já tá sendo feito, mesmo que a passo de formiga. Siga os movimentos sociais de prostitutas. A gente tem uma história muito bacana de luta e reivindicação por direitos, e o apoio é muito importante. O Núcleo de Estudos da Prostituição de Porto Alegre, @neppoa no Instagram, que é que eu sou voluntária, mas pesquisando bem, todo estado tem sua ONG. Aí, ó, vocês podem me seguir nas redes sociais, viu? Todas elas e minhas participações na mídia, como esse podcast, estão no instabil.cc/Svetlana, SVETLANNA. E aproveito também para me seguir no Instagram, que é svetlana.jpg, JPG. Tipo a extensão de foto, sabe? Antes de mais nada, muito obrigado, Svetlana, pela ajuda. Me ajudou bastante a desatar alguns nós relacionado com isso. Tem uma coisa que a Svetlana comentou bastante, que a gente conversou e me ajudou a entender, que é assim,
alguns clientes pra ela, que pagam, né, pedem pra ela, assim, fazer conteúdo customizado. Então eu chego pra você, ok, tá aqui o dinheiro, eu quero que você faça um conteúdo customizado pra mim, né? Aí você me pergunta, mas o que você quer que eu faça? Né? É igual planejamento de comunicação. Eu quero que você faça a propaganda da minha empresa. Aí você vai me perguntar, mas como que você quer que seja a propaganda? Aí eu falo, não sei. Né? Isso na agência é muito comum, né? A pessoa não sabe, quer que você resolva. Né? Acontece na vida da produtora de conteúdo também, veja só. Então eu pago para você me dar vazão, né? A algo que você... Ok, isso é meio triste. Na agência de publicidade até vai, né? Mas imagina, eu te pago para você fazer alguma coisa para me dar prazer e eu nem sei o que é. Não é estranho? Sim. Né? Não é um oráculo? Você coloca a pessoa como se fosse um oráculo mesmo, né? Pra resolver o seu problema. Isso mostra claramente que você não... E aí a questão principal do fetiche, né? Você não consegue falar sobre ele. Então você não consegue nem falar pra você mesmo o que você sente. É muito complicado, sabe? É muito difícil. E aí é uma questão importante pra quem vive nesse mundo de fetiches mesmo, né? O mundo do fetiche, pra você ter um fetiche por BDSM, um fetiche por alguma coisa, por pé, e aí tem o Naruhodo que a gente discute isso mais adequadamente, pra você se imbuir da moral suficiente para eu tenho esse fetiche, eu quero ir no lugar adequado, eu quero encontrar outras pessoas que também têm, né? É um processo. Sabe? Você não sai de manhã assim, tipo, eu vou na padaria comprar pão, e, tipo, eu vou encontrar alguém com fetiche por pé. Não é assim. Né? E de novo, isso é uma coisa de pessoas um pouco mais velhas. Né? Quando você é muito jovem, você não tem acesso a isso. É uma construção. Você tá aprendendo a jogar o jogo. Certo. Ainda. Você concorda? Então, assim, a discussão sobre fetiche mesmo é uma discussão um pouco elitizada, porque, em geral, você tem que ter um pouco mais de renda, né, para isso. E é uma discussão que demanda muito educação formal mesmo. Você tem que ter um bom autoconhecimento inicial. Né? Eu acho que é mais ainda isso, né? Uma certa maturidade, autoconhecimento, né? E uma disposição também, né? Então você gasta tempo com isso, sabe? E aí não é para todo mundo, mas é para qualquer um, né? Nesse sentido é uma coisa muito inclusiva, né? Se você pensar o BDSM mesmo, formal, ele é extremamente inclusivo. É muito interessante, assim, a semiótica da coisa, a antropologia da coisa é interessantíssima, né? A questão do consentimento... Ela é elitizada no sentido de ter a maturidade para acessar, mas é democrática no sentido de, assim, você não precisa ser um milionário para praticar BDSM. Muito bem, exatamente, muito bem, Kim. Pegou exatamente o ponto da Svetlana, tá vendo? É bom conversar com pessoas inteligentes, né? Então, de novo, e volta numa questão fundamental, que o sexo está em tudo. Né? Sim. O sexo é uma questão constituinte, faz parte de uma antropologia básica, uma das estruturas mesmo, né? Que a gente constrói significados e representações sociais. Faz parte, né? E aí, voltando na questão do MAPS, né? Se você pega, por exemplo, e eu vou dar poucos exemplos, tá? Da literatura. Assim, você tem muita evidência de pedofilia na literatura. Um exemplo, não sei se você já leu, é um livro interessante, tá? Do Vladimir Nabokov, o Lolita, 1955. Não li. Assim, a literatura é interessante, tá? Não é um livro Mas pornográfico. O termo Lolita se popularizou por causa desse romance. Exatamente, 1955. Isso é importante, não é um livro pornográfico, tá? Não tem cenas pornográficas, mas a construção do texto é interessante, mas que basicamente é um texto psicológico, assim, né? Que fala da obsessão de um homem por uma menina de 12 anos. É essa a história, tá? E aí tem toda, né? Então o Lolita, até hoje, assim, quando você tem um pouco mais de criatividade, né? De criar imagens mentais, mobiliza muito, mesmo, tá? Mas, por exemplo, coisas que as pessoas falam que também é estranho, com certeza você conhece o Romeu e Julieta. Sim. Conhece o Romeu e Julieta, né? Você já parou pra pensar a idade deles? Rapaz, boa pergunta. Então, por exemplo, o Romeu e Julieta tem toda aquela história das famílias que brigaram, aí eles fugiram, se casaram e morreram. Né? Isso. Primeira coisa, o livro Romeu e Julieta dura quanto tempo, cronologicamente? Desde eles se conhecerem, se apaixonarem, brigar as famílias, casar, fugir, morrer, levou quanto tempo? Pouco tempo, não é? Então, quanto tempo foi? Eu não Dá sei. palpite. Levou Levou 4 dias. O livro mesmo? inteiro, 4... É Nossa, carnaval. eu ia chutar um ano, mas... É carnaval. 4 dias, tá? Na maioria das vezes são retratados como adultos. Então, Né? você lembrou, eu tenho certeza que você lembrou, porque nós como pessoas idosas, você lembrou claramente do especial da SBT, né? Que era como que era? A Hebe e o...
Era a Abby e o... É Porra. verdade, eu não tinha me lembrado Nossa, desse, marcou minha infância. mas esse é muito melhor. E o Golias? Eu tinha me Golias, porra. lembrado da versão do Leonardo DiCaprio com Ah, não, a que outra, não. Não. mas o do Golias com a Com a Abby, Abby, e a Nair realmente Belo. é muito mais clássico. Nossa, Nair Belo fazendo Critical Color. Na época, pô, fantástico, marcou minha infância. Aquilo é uma joia. Aquilo em TV pirata, joias. Mas enfim. Mas na versão do Leonardo DiCaprio, você já vê a preocupação de pegar atores que são adultos, mas que tinham rostos angelicais, né? É, exato. Mas na história original, a Julieta tinha 13 anos e o Aham. Romeu tinha 15 ou 16. Ah, tá. Tá todo moleque. Os dois estavam na puberdade. É, então. Meio difícil. Outro texto que com certeza você conhece é o Hamlet, Shakespeare. Sim, Né? O Hamlet, ele ficava pesando em cima da Ofélia. Né? certo. E aí queria lá pegar a Ofélia, tinha aquela história toda. Aí tinha o pai dele, que era o pai da Ofélia, que era o Polônios, e o irmão dela, que é o Laertes, né? E aí eles ficavam... A Ofélia tinha 14 anos. O Hamlet era mais velho, sabe? E aí o Hamlet, ele ficava... Tipo, é muito estranho. Ele usava um conceito, o Shakespeare usava esse conceito em vários lugares, que é o Maidenhead, cabeça de donzela, né? Que é um termo antigo, né? O Maidenhead é um conceito que diz respeito ao women. É a virgindade. É a cabeça da donzela, sabe? E você tem que tirar a cabeça da donzela. Ele falava isso pra ela com 12 anos, velho. Que em português virou cabaço. Basicamente, isso. Aham. Mas é muito zoado, É. sabe? Então, assim, na literatura abunda referências Aham. dessas coisas, tá? Sim, verdade. Então, como abunda, e é muito comum, temos que dar uma certa continência pra isso, pra explicar porque o lado negativo é você ficar pensando, a pedofilia negativa tem que matar, né? Mas não adianta, vai voltar. É onipresente, né? Está na constituição da identidade, tanto de gênero, histórica, cultural das sociedades mesmo, né? A partir da maturação sexual, coisas acontecem, né? E aí é complicado. E aí a gente entra no final desse primeiro episódio, que vai levar pro segundo, que é, tudo bem, então parece que os condicionantes, né? Os condicionantes para o comportamento ligado ao MEPS, né? Uma pessoa que é atraída por menores, uma das coisas é a renda, né? Principal. E outra coisa importante, que aí é um mediador importante para evitar o comportamento, que é a educação sexual. Educação sexual é uma coisa que previne muito, muito. E aí tem um trabalho fantástico, que é recente, duas coisas me ajudaram a fechar esse episódio. Um é a conversa com a Svetlana, e a outra é eu conseguir ler esse artigo, que é fantástico também, que é genial. Que eles, com essa definição de MAPS, você conseguiu um advocacy melhor para atrair mais pessoas para poder conversar, né? E aí eles viram, eles fizeram um estudo de prevalência e tal, eles viram que mais ou menos quase 80% das pessoas com tendências ligadas ao MAPS, né, que tem como foco principal de atração pessoas pré-púberes, 80% delas simplesmente não fazem nada. Não fazem nada, tá? E aí, pra fechar o episódio, eu quero dar uma metáfora. É uma metáfora insuficiente, mas que eu vou resolver no próximo episódio, tá? Tá bom. A metáfora é a seguinte. Imagina, Ken, que, por exemplo, você nasceu, tal, tava lá vivendo sua vida muito bem e tal, e você tinha o seu comportamento alimentar. Você come as coisas que você quer e tal. Aí chega uma época da sua vida que quando você come pão, você começou a ficar estufado. Sabe? Você fica estufado, fica meio com azia, sabe? O pão não começou a não te fazer bem. Mas você gosta de pão. Você sempre gostou. Tá? Certo. Faz parte, né? E aí você vai lá, faz os exames, você ficou intolerante a glúten, por exemplo. Né? Você tem algum Certo. tipo de intolerância alimentar. E aí, o que acontece? Como você sempre comeu pão, né? No começo, você vai forçar. Você vai tentar comer pão. E aí vai passar mal, né? Vai ficar estufado, vai passar mal, aí vai buscar alguns remédios, alguma coisa. Mas vai chegar uma hora que a condição fisiológica vence você, né? Aí você começa a diminuir o consumo de pão e eventualmente você para, né? De comer pão. Mas não quer dizer que você deixou de gostar do pão. Sim. É que simplesmente você recondiciona os seus comportamentos, ressignifica eles e se adequa, né? E muda. Esse tipo de comportamento, principalmente para se você já teve intolerância a algum alimento e teve que readaptar, né? É muito importante para você ter um pouco de alteridade, não é empatia. Alteridade pela pessoa que tem esse MAPS, por exemplo. É a pessoa que tem o negócio, mas ela não faz nada. Mas ela readequa tudo em volta. Né? Uma coisa que a gente tem na literatura é que essa condição, né, esse MAPS, essa condição não tem cura. Porque, na verdade, pode ser que não seja uma doença necessariamente, mas uma condição. Né? Do ponto de vista psiquiátrico, tem toda essa discussão, mas tem uma outra camada sociológica, que é, por exemplo, se a gente nascesse 70 anos atrás, e a gente visse todo mundo casando com as meninas com 14 anos, não seria estranho, né?
Por que será que em 70 anos mudou tudo isso? É como se fosse o efeito do ambiental, né? Agora você não pode mais comer o pão, sabe? E você tem que criar essas readequações sociais, readequações de normas sociais, sabe? Que para algumas pessoas é muito normal. Eu como pão, mas parei e tá tudo bem. Mas tem pessoas que incomoda, né? Ela tem que criar sentidos. Eu sei que a minha metáfora foi ruim, tá? Eu sei que minha analogia é ruim, mas eu quero... Ela foi feita de propósito para gerar um mínimo de alteridade. Que existe um impulso social para gerar adaptação. Você tem que se readaptar a uma situação, tá? Certo. E daí a importância, e esse é o gancho pro próximo episódio, por isso que precisamos de 2, que é da educação sexual. A chave disso é que, por exemplo, se você tem lá 30 anos e você descobriu que a sua vida inteira você estava atormentado por uma coisa que você não sabia explicar direito, né? E aí tem todo esse ranço, né, da pedofilia, da estigmatização, você se sentindo mal, às vezes isso afeta a sua autopercepção. Poxa, por que eu não consigo gostar de outra coisa, sabe? E todo esse diálogo interno, sozinho, você não consegue falar sobre isso. Daí a importância do e-mail do nosso ouvinte, né? De botar pra fora mesmo, falar. Agora, o nosso ouvinte falou que lidou com isso em terapia. Né? Isso. A terapia é uma forma também de mediar essa incompatibilidade Exatamente. entre o desejo interno e Exatamente. Um paradigma da sociedade. Isso, é a forma. É a forma do ponto de vista individual. Certo. Só que o que acontece? Como a literatura é ruim, porque não tem dado direito, nem o psicólogo tem preparo direito pro bagulho. Certo. Ele também cai no juízo moral. Então a gente tá amarrado dos dois lados. Entendeu? Então o objetivo do episódio é apresentar essa coisa primeiro, inicialmente, e mostrar que as duas grandes variáveis mediadoras desse fenômeno, para evitar, é renda, porque dá mais acesso a várias coisas, que é associado com educação e tudo mais, e educação sexual. Então no próximo episódio, vamos falar sobre educação sexual. Como que deve ser feito, né? Então, se você ensina a regra do jogo para as pessoas direito, as pessoas aprendem estratégias para se adaptar em função disso. Né? E daí teremos uma nova convidada no próximo episódio, né? Que também me ajudou enormemente com essa parte. Tá vendo? Sem ajuda a gente não consegue, Ken. Agora, a pedofilia no Brasil é um ato criminalizado, certo? Sim. E num certo grau tem que ser mesmo. Óbvio, né? A questão é que se você trabalhar na fonte e começar sobretudo com a questão de educação sexual nas escolas, reduz muito, né? Você leva ao conhecimento das pessoas certas coisas, tá? Então, no próximo episódio, vamos trazer a questão da educação sexual, como que ela deve funcionar, né? E aí eu conto de novo com a ajuda de uma colega minha, psicóloga também, que trabalha com isso, né? E também vamos falar um pouco também de um conceito que vem lá do episódio de fetiches sexuais, que é o conceito de controle de estímulos, né? Como que você consegue identificar os estímulos que controlam, que são pareados com o seu desejo, para conseguir identificar isso melhor e estabelecer um contracontrole. Isso é algo bem efetivo, não só para a pessoa, né, o indivíduo, nosso ouvinte, mas também para o psicólogo se preparar. Todas as explicações que a gente tem na literatura é muita explicação psicanalítica. Não ajuda muito numa sociedade mais complexa que a gente vive hoje, tá? Tem coisas bem mais pontuais, mais palpáveis e tal. E aí, já advogamos desde já a importância da educação sexual desde a escola. Da escola fundamental mesmo. É muito importante as criancinhas entenderem sobre isso, né? Só que pai e mãe não entendem. Por quê? Porque a putaria tá na cabeça do pai e da mãe, não da criança. A criança só quer entender, né? Então precisamos de um novo episódio. Então no próximo episódio, vamos atacar a questão da educação sexual e como que você deve fazer para ser um pai menos otário, né? E ter empatia pela criança. Antes da gente encerrar essa primeira parte e convidar as pessoas para a segunda, eu vou fazer uma pergunta para você. Para quem ouviu esse primeiro episódio e achou esse Altair tá passando pano pra tarado, Sim. o que você tem a dizer para essa pessoa? É um julgamento moral, entendeu? É o mesmo argumento do episódio de Animal Doméstico, né? É exatamente o mesmo episódio. Tipo, a galera que ouviu o episódio de Animal Doméstico olha pro cachorro e o gato, já não é mais a mesma coisa. Aí, ou você quer atacar o mensageiro, ou você quer pôr a mão na consciência e pensar, temos que mudar, pensar algumas coisas, né? A escolha é de vocês, sabe? Então, independente de você me julgar, eu não tô nem aí, sabe? Eu realmente não me importo. Tá? A questão é, trazendo essas evidências e entendendo as coisas em perspectiva, você cria mais flexibilidade comportamental e psicológica para tomar decisões melhores. Isso independe de mim, tá? Certo. Então, azar o E seu. essa educação sexual que a gente vai conversar na segunda parte, ela é possível de ser feita em casa sem depender de política pública. Não, a política pública é fundamental. Tá? Mas dá pra fazer alguma coisa em casa, obviamente. Né? Eu tô perguntando isso porque a gente vive num país conservador Exato. que não
tolera a ideia de educação sexual nas escolas, né? Daí o problema. Por isso que a incidência de pedofilia só tende a aumentar. Certo. Só tende a ficar pior, porque as pessoas não conversam, a coisa fica lá guardada, vai gerando pressão, e aí a pessoa não tem interlocução, nem lugar pra pelo menos falar sobre, sabe? Porque quando você fala, alivia. Muitas vezes resolve o conflito, né? Não tem nem lugar pra isso, lascou-se. E aí, aqueles bem afortunados que chegam na terapia, o terapeuta também não é preparado, porque não tem trabalhos, né? E daí a importância de deixar a literatura. Então, né, o que a gente vai fazer? Tentar reduzir danos, né? Então, a última coisa que eu me preocupo é com o que os outros acham de mim, tá? A questão é, se você ficou com raiva de mim, lê a literatura. Se você gostou de mim, lê a literatura. É isso que importa. Lê as referências, tá? Eu prefiro que você deixe de gostar de mim e seja uma pessoa melhor, do que você gostar de mim e continuar sendo o mesmo, sabe? Então, não é uma questão moral. Isso tem que ser falado. Se não for falado agora, vai ser em alguma hora. Tá certo. Tá? Então, no próximo episódio, aguardamos todos vocês. Perfeito, então, tá aí. Aguardamos todos vocês na segunda parte deste episódio duplo, que será o episódio 456. E até lá, Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.